Oi, gente, tudo bem com vocês? Terminei Anjos e Demônios, de Dan Brown. E a minha resenha, todo mundo conhece a história. O filme foi um sucesso estrondoso, então, assim, não ia trazer nada novo numa resenha sobre Anjos e Demônios. Mas eu queria falar de algumas coisas históricas que se passa neste livro e que talvez algumas pessoas não saibam. Por exemplo, porque o Vaticano é o Vaticano para os católicos? Porque não foi outra cidade. Naquela colina que situa o Vaticano, foi crucificado de cabeça para baixo o apóstolo Pedro. Pedro, que segundo Jesus, nas Sagradas Escrituras disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra fundarás a minha igreja. Então, foi literalmente a pedra inicial para fundar a Igreja Católica. E eu sempre tinha dúvidas sobre a importância daquela região, Vaticano, para os católicos. Por que não a Terra Santa? Por que não Inglaterra, França? E a gente tem isso porque, assim, a igreja foi fundada exatamente aonde o apóstolo principal, que deveria fundar a igreja de Jesus, faleceu. E já depois, no século XIX, século XX já, em 1900 e pouco, um papa, ele autorizou uma escavação e supostamente encontraram uma ossada que se atribuiu ao apóstolo Pedro. E durante o papa anterior, como era o nome do papa anterior? Sem ser o Bento, que veio depois o Papa Francisco, ele deixou exposto esses fragmentos de osso durante um tempo. E eu achei muito interessante isso ser retratado nesse livro, A Fundação do Vaticano, e tem muita coisa muito boa. É um livro de ficção que pega coisas históricas e conta uma história muito emocionante, muito... Você fica assim, parece que você está correndo junto com eles. E as obras de arte que Dan Brown descreve, ele descreve tão bem que parece que você está vendo pessoalmente. E o que eu mais gosto em Dan Brown é pegar os erros, os crimes, as coisas absurdas que a igreja fez e esfregar na cara dela. Por mais que com milhares de anos depois eles tentam se retratar, mas é de uma maneira muito superficial. Você percebe que não existe um arrependimento de verdade nesta igreja. Até que o fim do livro acontece um determinado crime por um membro da igreja. Tudo que aconteceu foi um grande crime que o criminoso era da igreja. E no final das contas, a igreja escondeu esse crime do mundo. E é isso que a igreja católica faz. Ela comete várias atrocidades, e depois tenta esconder. Quando alguém lá no futuro descobre, ela faz um meia-culpa. Agora eu vou reler o Código da Vinci. E eu li no ano de 2009. Vou reler agora para me relembrar de algumas coisas, porque eu quero ler o último livro de Dan Brown depois de reler toda a obra que inclui o Robert Landon como protagonista.